eu fui dar uma palestra sobre a Rosetta, e aí tinha um outro jovenzinho lá dando uma palestra, um tal de Douglas Galante. E aí ele viu... Que veio aqui, né? Ele veio aqui. E aí eu vi a palestra dele, ele viu a minha palestra, falei, putz, eu preciso me conectar com esse cara, né? Porque o Douglas, ele já tinha trabalhado com astrobiologia, né, obviamente, mas com outras conexões com outras missões, outros pesquisadores. Então, de certa forma, ele tinha vivenciado, respirado o que era viver esse tipo de missão fora do Brasil, e que era muito parecido com o que eu tinha passado, o que era estar numa missão de espaço profundo, e chegar de volta para o Brasil e não ter uma possibilidade de fazer nada aqui nesse sentido, né? E eu não queria trabalhar... Assim, mantenho uma relação ótima, adoro o pessoal do INPE, adoro o pessoal da EB, mas eu não queria trabalhar lá porque eu achava que se eu entrasse num lugar desse, eu nunca mais na minha vida falaria de espaço profundo. Certo. E aí eu falei, Douglas, tem um pessoal aqui que eu já converso hoje em dia, na época não era tão famoso ainda essa história de CubeSats. Então eu falei, tem um pessoal aqui que eu converso da JPL, que estão com um negócio de CubeSat para mandar para a Lua, que eles chamam de Lunar Cubes. Isso eu comecei a estudar em 2011, 2012. Eu falei, cara, eu acho que o Brasil teria cacife para propor um experimento na Lua usando um CubeSat feito pelo Brasil. O que você acha disso? Ele falou, poxa, eu acho que seria muito legal. Eu falei, pô, então preciso da sua ajuda para a gente propor uma missão científica para mandar alguma coisa para a Lua. Até então não tinha nome, não tinha nada. Isso era uma ideia minha e do Douglas. E a gente escreveu um primeiro trabalhinho de uma missão brasileira que ia lá para L2, um ponto lagrangiano da Lua e da Terra, e a gente queria expor uma colônia de bactérias e ver se elas sobreviveriam, bactérias extremófilas, nesse ponto muito específico, que se você quiser a gente aprofunda o que é um ponto lagrangiano, mas é um ponto que ponto de equilíbrio ali, ponto né? de equilíbrio, Isso. onde ele acompanha a rotação da Lua em torno da Terra. Então ela está sempre orientada no mesmo ponto e ele está além da Lua, e a gente queria colocar uma colônia de bactérias e ver o que acontecia lá. E a gente aplicou isso para o IAC na época, foi aprovado, o IAC falou, vocês estão bem-vindos para vir aqui montar um painel para falar dessa missão aí brasileira que não tinha nem nome na época. E aí eu contei para o INPE essa ideia. E aí tinha um pesquisador do INPE chamado Otávio Durão, que era o cara que trouxe os CubeSats para o Brasil. Foi o primeiro cara a falar de CubeSat no Brasil. E ele falou, Lucas, eu gostei muito da sua ideia. Eu acho que cabe para o Brasil, mas eu não sei se cabe para o INPE propor essa ideia. Você não tem interesse de você propor isso baseado na tua história de missões de espaço profundo? Que legal. E aí você chama o INPE, a gente, para participar junto? E aí, nesse meio tempo, eu tinha contado que eu já tinha aberto uma empresa. E aí aí é uma história à parte, não sei, acho que nem vale a pena contar, mas eu tinha uma empresa que, basicamente, a gente queria fazer transporte de cargas no Brasil usando dirigíveis. Mas é uma história maluca. E eu voltei para o Brasil com essa ideia, junto com outros sócios. O negócio não virou. E, no meio tempo, eu me vi fazendo dispositivos para instalar em máquinas agrícolas. E aquilo era legal, hoje em dia ainda tem muito interesse nessa área, mas eu ficava muito incomodado do fato de eu estar jogando fora aquela história que eu já tinha construído até ali. Então, quando o pessoal do INPE falou, vamos aplicar essa sua missão, mas você é a cara principal disso, e aí você faz as interfaces todas, e a gente confia no que você está fazendo e entra junto. Eu falei, cara, tá bom. Na época, eu tinha um sócio, a gente acordou lá uma separação amigável nesse lance da parte agrícola. E aí eu peguei minha empresa que é Hervantes, eu falei, olha, Hervantes a partir de agora vai fazer só coisa do espaço. E aí eu entrei em contato com a SSTL, que é uma empresa que fica na Escócia, se não me engano. Não, minto, fica na Inglaterra. E eles estavam propondo a primeira missão privada de carga comercial para a Lua. Isso foi em 2016. E aí eles estavam procurando potenciais clientes e pediu que as pessoas que tinham interesse submetessem propostas de missões para uma primeira missão comercial. E a gente submeteu esses bactérias que a gente queria voar no L2. E aí eles falaram, a gente gostou dessa missão brasileira, a gente quer que vocês embarquem com a gente, mas com custo, né? Eles não estavam dando de graça, mas a missão, parte vai ser subsidiada pela ESA, parte vai ser subsidiada aqui pela UK Agency, que estava começando naquela época. E a gente embarcou naquela história toda. E aí, nesse meio tempo, eu era egresso da USP, e a USP me chamou para ensinar para os alunos o que era economia espacial, o que eram projetos espaciais. E eu voltei para a USP São Carlos,
e comecei a dar aula lá, como um professor visitante, nessa história de missões espaciais, o que era empreendedorismo, esse tipo de coisa, que acabou divergindo num grupo extracurricular, que é o Zenit, que eu sei que você já ouviu falar e Claro. tal. E a gente começou a soltar alguns balões estratosféricos com experimentos de astrobiologia ligados ao Douglas, e naquele momento eles escolheram um nome chamado Garateia. Então foi daí que veio a história toda, foi um nome que os alunos escolheram. Então, quando juntou uma missão lunar de astrobiologia, que tinha o Douglas Galante, aí a gente já estava fazendo aquilo junto dos balões, né, de mandar bactérias ali para a estratosfera. Falou, beleza, a gente chama de Garateia E, né, essa parte educacional aqui que a gente está fazendo, e a missão lunar é a Garateia L. E foi daí que surgiu o nome. E aí, novembro de 2017, a gente fez um anúncio formal para a mídia brasileira que o Brasil ia fazer a primeira missão lunar privada. Aí chamaram Salvador, né? Chamamos Salvador para ser o nosso PR, né, as nossas relações públicas. Isso. Douglas Galante, naquele momento, era o cientista-chefe da missão Garateia. E eu era o cara do pepino de levantar dinheiro. Então, assim, eu sempre fui o cara ali. E aí o drama era esse, né? Qual que era o drama? Era levantar... Porque o CubeSat era tranquilo. Não. Não tanto. Não. Explica para nós. Bom, assim, o que a gente se propôs a fazer? Então, mandar um CubeSat... O que é um CubeSat? Né? O CubeSat é um padrão que uma universidade instituiu de uma medida de um satélite. Então, um CubeSat tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. E esse padrão pode trabalhar em forma matricial. Então, você pode somar outros 1Us e transformar, por exemplo, numa matriz de 6U. Então, vai ter 30 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros. Então, a gente propôs um 6U para ser mandado para a Lua. E aí, eu, Lucas, não tenho um grupo de pessoas da minha empresa que pode sentar e montar esse 6U. Não tinha isso naquele momento. Então, a gente começou a bater na porta de várias pessoas que poderiam fazer isso. E quando a gente montou a missão Garateia, era USP. E aí tinha esse grupo da USP São Carlos, que era o Zenit. Tinha um grupo do Instituto de Química, que é o Fábio Rodrigues, que trabalha junto do Douglas Galante. Naquela época, entrou o CNPEM também, num primeiro momento. Depois eles saíram. Entrou a Escola Mauá de Engenharia, que estava trabalhando com CubeSats. Entrou a PUC do Rio Grande do Sul, porque tinha uma pesquisadora, Thaís Russomano, que é uma pessoa fantástica e tinha umas ideias. Ela é médica espacial, ela queria testar alguns conceitos. Trouxemos ela para montar uma pequena carga útil. Entrou o INPE com esses pesquisadores. Certo. E entrou o ITA. E o ITA já estava construindo o ITASAT nessa época. E o ITASAT era um 6U. Então, era muito próximo... Do que vocês... muito bom. Eu falei algo bem errado. Não era muito próximo, mas era o caminho, sabe? Então, assim, você tinha o 6U de que ia voar em baixa órbita, mas você tinha ali um problema muito maior de mandar alguma coisa para a Lua e você tinha que refazer isso tudo. Hoje em dia, o ITA já voou, o ITASAT, eles têm um novo projeto chamado Projeto Sport, que é um projeto que o ITA faz com a NASA. O Sport, sim, é muito próximo do que seria a Garateia. Tá? Então, a gente continua trabalhando os conceitos. A Garateia deve voar. Eu explico um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Talvez não chame Garateia, mas ela deve voar para os próximos 2 anos. Então, assim, a gente montou um pool de instituições brasileiras que compraram essa ideia. E aí, o pepino maior era como organizar esse pessoal todo, como criar contratos bilaterais entre empresas, institutos, todo mundo conversando, que não é fácil fazer no Brasil. E a parte, talvez... de minha responsabilidade, que era muito difícil, que era como levantar 35 milhões de reais, que era o dinheiro que a gente precisava naquele momento para fazer a nossa missão lunar. E aí eu comecei a rodar o Brasil, buscando dinheiro para fazer a missão lunar. E eu fui sempre muito bem recebido, ao ponto de que a Garateia começou a... Mas tinha aquele negócio, né, que você gostava de falar, né? Que você não queria envolver, a princípio... Eu não queria dinheiro do governo. Do governo, né? Eu não queria dinheiro do governo. E por que eu não queria dinheiro do governo? Porque eu queria provar uma tese. Certo. Isso aí que é legal, E a tese que eu queria provar é: existem meios de você pensar fora da caixa, no sentido de que eu consigo levantar dinheiro para fazer uma missão espacial sem ser um modelo tradicional. Tá? E aí não importa. Pode ser uma pessoa que quer fazer uma pesquisa para uso próprio, pode ser uma vaquinha que pessoas vão doar, pode ser um bilionário, pode ser um painel que eu vou instalar com a marca de uma empresa. Certo. Naming rights. A gente começou a testar tudo que você pode imaginar de possibilidade para levantar dinheiro. E, basicamente, hoje, o nosso principal meio é através de empresas que querem colocar o nome delas nessa história maluca toda da Artemis, que a gente pode falar também.
E aí ficou muito mais fácil depois que a história da Artemis surgiu no Então, mundo. isso é legal de falar, porque vocês começaram tudo isso e não tinha, né? Não tinha nada. Não tinha, né? Não tinha ninguém falando de CubeSat na Lua. Então, Não tinha assim, ninguém falando de missão pra Lua, nem nada. A Lua Nada. tava meio esquecida, tava né, meio cara? esquecida, né? Ou outras pessoas que falaram posteriormente sobre CubeSats lunares em outros países já fizeram acontecer. A gente não fez ainda. Então, é óbvio que não é fácil fazer isso acontecer. Mas eu acho que a gente caminhou super legal e foi sempre muito bem recebido, seja por vocês, divulgadores científicos, todos vocês sempre me apoiaram. A mídia tradicional sempre me apoiou. Nem nunca falou, esse cara é o maluco que quer mandar uma coisa pra Lua. Mas assim, ao mesmo tempo eu tinha uma história pra contar também que ajudou a Claro, corroborar claro. essa ideia toda, né?